Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Antes de nós realizarmos o batismo, quero trazer uma palavra para vocês em nome de Jesus. Você sabe que tem um homem na Bíblia Sagrada, um foi chamado o amigo de Deus, outro foi chamado aquele que andava com Deus, e dentre esses muitos que tiveram assim, como se fosse um elogio, né? Teve um que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Quando nós imaginamos que aquele homem era um homem segundo o coração de Deus, às vezes nos vem a nossa mente que ele era um homem perfeito. E de forma alguma ele era um homem perfeito. De maneira alguma ele foi um homem perfeito. Mas ele foi um homem que tinha o coração dele posto na presença do Senhor. Alguém que agradava a Deus nas coisas que ele fazia. Por quê? Porque ele procurava, ele buscava fazer as coisas de conformidade com a orientação que Deus nos dava, que Deus lhe dava. No Salmo de número 143, versículo de número 10, esse homem, ele fez um pedido para o Senhor. Jogue aqui para mim, por favor. Salmo 143, versículo de número 10, por favor. Salmo 143, 10. Bom, eu vou ler aqui. Está escrito assim, um pedido que ele fez: ensina-me a fazer a tua vontade. Então ele era uma pessoa que tinha o coração dele colocado diante do Senhor, e que ele buscava em Deus aprender, porque ele desejava fazer a vontade de Deus. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele escreveu aí na sua carta o seguinte: que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Uma orientação de Tiago, e essa orientação não surgiu do nada, porque Tiago, ele foi um homem de Deus, um homem que buscava a face de Deus, que buscava fazer tudo de concordância com a vontade do Senhor. Ele foi alguém que duvidava do próprio irmão dele, do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: quão difícil um profeta receber honra em sua própria família, na sua própria casa, ser reconhecido. E esse Tiago, ao se converter, ele foi aquele que dirigiu o primeiro concílio da igreja cristã, lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E ele lá, no capítulo 15, dirigindo a igreja, ele começou a enfrentar dificuldades e ver dificuldades que a igreja teria que enfrentar no seu desenvolver. Ninguém que nasce, irmão, nasce perfeito, mas vai aprender muitas coisas, vai se desenvolver, vai comer segundo a sua faixa etária, e assim ele vai crescendo e vai se desenvolvendo, vai começando a engatinhar, vai começando a andar, vai colocando a mão onde não pode colocar a mão, vai querendo fazer coisas que não consegue enxergar e não consegue discernir que aquilo que talvez ele queira fazer vai lhe prejudicar, por não ter discernimento, por não ter conhecimento. Então Tiago, na experiência que ele teve
ao estar cuidando da igreja, ele começou a perceber que no seio da igreja entrava muitas pessoas, mas essas pessoas que estavam ali, elas ouviam as mensagens do Senhor, mas elas eram tão somente ouvintes. E como é que ele analisava isso? Como é que ele enxergava isso? Ele enxergava pelo fato de que aquilo que era ensinado para as pessoas, que era passado para as pessoas ouviam e não ouviam de bom grado, porque quando você ouve de bom grado e você faz esse pedido igual o salmista fez aqui, ensina-me a fazer a tua vontade, então você coloca em prática aquilo que você está ouvindo, porque você está recebendo o ensinamento do Senhor. O ensinamento do Senhor. Mas ele percebia, não generalizando, mas ele percebia, e a exortação dele foi para despertar essas pessoas que eram tão somente ouvintes, enganavam-se a si mesmas, achando que ouvindo só já era o suficiente. Mas ele disse não, que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas que nós devemos ser praticantes da palavra. Pessoas que praticam a palavra. Agora, amado irmão, ele vai falando ainda dessa forma: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. É o Senhor quem eu considero como meu Deus. É o Senhor a quem eu reverencio. É o Senhor a quem eu adoro. É o Senhor a quem eu respeito. É o Senhor a quem eu sirvo. Então eu quero fazer a cada dia mais a tua vontade. Mas como é que eu vou poder fazer a vontade de Deus se eu a desconheço? Como que eu vou poder fazer a vontade de Deus se eu não a conheço? E como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Nós somos muito mais privilegiados do que os apóstolos. E por que eu digo que nós somos muito mais privilegiados do que eles? Num sentido, logicamente, que eles andaram com o Senhor Jesus, uma coisa que poucas pessoas tiveram esse privilégio. E logicamente, quando o Senhor veio para estabelecer a igreja dele, porque ele esteve 3 anos e meio apenas cumprindo o ministério dele, e foi durante esses 3 anos e meio que ele não procurou se fazer conhecido, mas ele veio para fazer a obra de Deus, e ao fazer a obra de Deus, as pessoas o tornavam conhecido. Ele até proibia as pessoas de falar as coisas que ele fazia, não fale para ninguém, né? Mas ninguém obedecia ele nisso, e todo mundo falava, mas ele nunca se colocou numa posição: eu sou o apóstolo tal, eu sou fulano de tal, eu sou cicrano de tal, eu sou. Ele nunca disse isso, muito embora ele sendo, ele não fez propaganda pessoal, não fez propaganda de si mesmo. Sabe por quê? Porque ele fez aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Ele veio fazer a vontade de Deus. Ele veio fazer não a sua própria vontade, mas ele colocou-se inteiramente à vontade de Deus para fazer a vontade do Senhor, ainda que essa vontade para ele era dor, era humilhação, era ser preso, era ser cuspido, era receber chicotadas, é atirarem pedra nele, é cuspirem nele, mas ainda assim ele veio fazer a vontade do Pai, a vontade do Senhor, a vontade de Deus. E sabe, os discípulos que andaram com ele foram privilegiados de vê-lo, de ouvi-lo diretamente, o som da boca dele, de presenciar os milagres. Mas veja bem, amado,
não havia nada do Novo Testamento escrito, nada. Então, para eles guardarem aquilo que o Senhor falava, veja bem, eu estou falando aqui para vocês, eu posso falar 30 minutos aqui, você vai guardar apenas 5 talvez, poucas palavras você vai guardar. Então imagine eles, né? Ouviam, então eles tinham que ficar repetindo, para não se esquecerem. Você se lembra que eles se esqueceram da ressurreição, daquilo que Jesus havia falado? Agora, por que eu não esqueço da ressurreição de Cristo? Por que você não esquece? Porque eu tenho esse livro aqui à minha disposição hoje. Eu posso lê-lo agora à noite, amanhã eu posso renovar essa minha leitura, porque eu tenho ele à minha disposição. E tendo ele à minha disposição, eu não posso negligenciar a leitura, porque a leitura dele vai me trazer conhecimento a respeito da própria pessoa dele. Examine as Escrituras, porque vós cuidais, tem nela a vida eterna, e são elas que falam ao meu respeito, diz o Senhor Jesus. São elas que testificam de mim. Então hoje, irmãos, nós temos a Bíblia impressa, nós temos a Bíblia em CD, nós temos a Bíblia em DVD, nós temos a Bíblia de tudo, e eles não tinham. Então olha o privilégio que nós temos de poder ver, de poder pegar, de poder toda manhã, o dia que você quiser, ter ela à sua disposição, não usá-la como um amuleto, abrir no Salmo 91, deixar lá na estante no Salmo 91, e fica um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e fica lá no Salmo 91, achando que o Salmo 91 vai proteger a casa. Irmão, a Bíblia fala da seguinte forma, da seguinte maneira: conhecereis a verdade. Conhecimento da verdade. E para você conhecer a verdade, você tem que ler a verdade. Não é ter a Bíblia lá que vai trazer libertação, mas você conhecê-la. Aí sim, então você vai ser beneficiado pela revelação que Deus traz na palavra dele. A revelação. Então, o salmista, ele continuou dizendo ao Senhor, bota aqui, meu irmão, 143, versículo 10, por favor. Ele fala assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Irmão, o Espírito Santo de Deus não vai conduzir você por penhascos. Quem escolhe esse caminho é você. E às vezes esse caminho que nós escolhemos parece ser um caminho maravilhoso, atraente, cobiçoso. Mas quem nos dirige verdadeiramente por caminhos planos é o Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo de Deus que nos conduz, por caminhos planados por Ele. Planados por Ele, caminhos planos. Ele faz isso. E nós, às vezes, escolhemos os nossos próprios caminhos, pensando que o nosso caminho é melhor do que o caminho dele. E que não é, lógico que não é. O Senhor mesmo fala, está vendo? A distância que existe entre a terra e os céus, assim a minha palavra é muito mais superior do que a tua. Assim os meus caminhos são muito mais altos dos teus caminhos. Muito mais altos. Agora, irmão, no Salmo de número 40, versículo de número 8, o salmista Davi, foi que escreveu esse salmo também, ele fala o seguinte: mas aquilo que ele está falando, ele não está falando de si mesmo,
ele está falando, profetizando o que o Senhor Jesus Cristo viria a fazer. E está escrito assim, ó: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele chegou para ser batizado por João no Jordão, ali, você sabe o que aconteceu. Ele tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade era a emancipação do judeu, né? A emancipação do nosso país é 18 anos. Mas lá era de 30 anos, quer dizer, ele tomou o rumo dele agora. Ele saiu da ligação que tinha e do respeito que ele devia aos pais enquanto estava na casa dos pais. Mas agora ele assume o ministério dele. Ele se desliga para fazer unicamente a vontade de Deus. Era o ministério dele iniciando-se na hora do batismo. Ao ser batizado, ele sai da água, e ao sair das águas, vem o Espírito Santo em forma de pomba, pousa sobre a cabeça dele, e a nuvem do poder de Deus, chamada Shekinah, vem e se estabelece bem acima dele, e dessa nuvem sai uma voz. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tinha nenhuma dúvida de quem ele era. Os demônios não tinham nenhuma dúvida de quem ele era, porque quando ele se encontrou com o endemoniado gadareno, o demônio falou na boca daquele homem: eu bem sei quem tu és, o Filho de Deus. Jesus também não tinha nenhuma dúvida de quem ele era, que ele era o Filho de Deus. Mas as pessoas que estavam ao redor, da nuvem saiu uma voz dizendo assim: este aí estava falando com aqueles que estavam perto: este aí é o meu filho amado. Não diz ali: este aí é um dos meus filhos amados. Por que não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único. Este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque ele faz aquilo que me agrada. Este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, porque ele faz o que me agrada. Faz o que me agrada. Amém? Então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo também, ele vai lá no Monte da Transfiguração. Ele vai lá no Monte da Transfiguração e ele leva os 3 amigos mais chegados dele, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, os 3. Não que os demais não fossem, mas esses 3, eles foram considerados como coluna da igreja, porque eles viram coisas que nenhum outro viu. Nenhum dos dos outros 9 viram. Esses 3 viram. Eles estavam lá no Monte da Transfiguração. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo se transfigurou diante deles. E havia uma nuvem gloriosa, uma nuvem tão tremenda, que os 3 ficaram abobados. E veio quem? Veio aquela nuvem novamente e fala: este aí é o meu filho amado, deem ouvidos a ele, ouçam o que ele vai dizer, ouçam o que ele vai falar, porque aquilo que ele vai falar não estará falando de si mesmo, mas sou eu quem vou estar colocando palavras na boca dele, e a palavra que eu vou colocar na boca dele é para vocês, não é para mim, é para abençoar vocês, para salvar vocês, para ajudar vocês. Muito embora você possa achar que você não precisa da ajuda dele, e que você não precisa da exortação dele, da orientação dele, mas até quando você terá domínio sobre você mesmo? Até quando? Você tem domínio sobre a tua vida? Tem?
Duvido. Duvido. Não tem ninguém que tenha domínio sobre a sua própria vida. Se tivesse, você determinaria quanto tempo você vai viver na terra. Se tivesse, você poderia dizer assim: não, eu vou viver, mas quero viver mais 120 anos, sou eu que determino. Sou eu que falo, sou eu que mando. Não, não, não. Por isso, irmão, o Senhor chama a nossa atenção. Escuta aqui, você vai ficar aí, para lá e para cá até quando? Você confia em Deus, confia nele, você acredita nele, você o ama? Pois bem, prove isso. E de que forma que Deus provou que nos ama? E de que forma que nós possamos provar a Deus que nós o amamos? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz que Deus, Ele nos amou com um amor tão grande, e não parou aí. Para provar esse amor, Ele teve uma ação. Qual foi a ação? Ele entregou o Filho dele por nós, sem nós merecermos. O apóstolo São Paulo fala que Deus, Ele prova o amor que Ele tem por cada um de nós pelo fato, pela ação dele ter dado o único filho que Ele tinha para morrer por nós, sem nós termos feito nenhum bem para merecer a morte dele. Olha o bem que você fez para merecer a morte de Cristo. Antes de você nascer, Ele já havia morrido por você, porque Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus já tinha preparado o Cordeiro de salvação, de livramento, o Cordeiro que traria e que derramaria o seu sangue santo, a sua vida santa, em favor dos pecadores, para redimi-los e para garantir a eles um lugar onde Ele está, onde Ele mora, na presença do Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, como é que eu vou provar a Deus que eu o amo? É quando eu ouço a palavra dele. Sim, você prova que você ama a Deus quando você ouve a palavra dele, ou você prova que você ama a Deus ouvindo a palavra dele e colocando-a reconhecendo que Ele é Senhor, reconhecendo que Ele é muito mais sábio do que você, reconhecendo que os caminhos dele são melhores do que os seus, reconhecendo que Ele é aquele que venceu a própria morte, é aquele que é onisciente, é aquele que é onipresente, é aquele que é onipotente, é aquele que é o eterno. Amém, irmãos? Então, aonde é que eu vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Aonde? Nas pregações que o pastor Ayrton faz? Não, você vai ouvir apenas aí 20, 30 minutos, nada mais do que isso, mas a revelação, ela está toda escrita aqui para a tua vida. Exercita-te. Olha a bênção que Deus te deu. Não deixe a sua Bíblia lá na gaveta e só pegue ela para vir para a igreja, não. Não, faça um voto com Deus, leia a palavra dele, ela é para você, ela é para mim, ela é para nós. Quando eu estou orando ao Senhor, quando eu levanto a minha voz aqui e vocês me acompanham na oração, nós estamos falando com Deus. Mas quando eu abro a Bíblia e começo a pregar para você, e eu prego aquilo que está escrito, é o Senhor falando conosco dentro da palavra dele. Quando na sua casa você abre a Bíblia, eu vou ler Mateus, e lá começa a ler Mateus, vou ler 3 capítulos de Mateus, vou ler com tranquilidade, não vou ler com pressa, eu vou até acordar mais cedo para as crianças não virem tirar minha atenção, e eu vou ler 3 capítulos de Mateus, e você vai se alimentar, vai alimentar o teu espírito, porque se você nasceu de novo, você tem que se alimentar da palavra de Deus, que é sustento espiritual para a tua vida. E você vai ler a mensagem sagrada que o Senhor inspirou homens para escrever, e não escrever para ele, escrever para você, escrever para mim, escrever para nós. E quando eu desprezo a palavra dele, estou dizendo assim, tem essa, não tenho tempo para o Senhor, não tenho tempo, mas ela
ela te conduz à vida eterna, mas eu não tenho tempo, eu tô na minha vida passageira aqui, e é tudo rápido, mas ela vai te garantir a vida eterna, você vai aprender. Não, mas eu preciso correr aqui, eu corro aqui, corro ali, corro lá, eu não estou tendo tempo. Olha, as coisas materiais, as coisas passageiras para mim, têm sido muito mais importante, então eu não dou importância à Bíblia, porque eu não tenho muita importância com a vida eterna, eu não dou muito valor no negócio da vida eterna, não. Muito embora seja eterno, mas eu não dou muito valor, eu dou valor para a vida aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha, o apóstolo São Paulo fala que a lei do Senhor, ela é santa, ela é pura, ela é verdadeira. O salmista diz que a lei do Senhor, ela refrigera a nossa alma. Refrigera a nossa alma. Glória a Deus. A lei do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor. Eu quero exortar você a se inteirar do conhecimento da palavra de Deus. A não ser que você tenha dificuldade com a leitura. Se você tiver, você pode pegar a Bíblia em CD, você pode ir ouvir o que a Bíblia fala, você pode dedicar um tempo maior para você aprender das coisas de Deus. Porque você sabe de Deus o tanto que você tem conhecimento da palavra dele. Se você conhece pouco, pouco você sabe de Deus. Pouco, porque ele se revela ali, se revela ali. Mas não fique satisfeito com o pouco. O pouco que você conhece pode ser o que vai te trazer pelo menos o conhecimento da salvação. Mas o apóstolo São Pedro diz que nós devemos crescer na graça e também no conhecimento. Glória a Deus. Amém.